Pois é, meus amigos. Meu apartamento virado no saci, com um monte de livro para ler, um monte de louça para lavar. E, cara, aí vai eu aí gravar vídeo novamente. Porra. Depois de trabalhar o dia inteiro, cara, desde as 5 da manhã, chego aqui com as 8 horas da noite, como um bom trabalhador, como um bom homem que honra com seus compromissos de família, não é? Sou obrigado a gravar vídeos. Não tô fazendo propaganda. É que eu acho bonita. Aqui, ó. Tintim pra vocês aqui, ó. Eu tirei o negócio de baixo aqui, ó. É, pois é. Isso aqui, ó. Peguei. Tô fazendo na minha air fry aqui umas coxinhas de frango. Então, esse é a vida de um homem trabalhador, não um cara que fica pactando com regimes como o regime esquerdo petista, né? Que mandou matar o Celso Daniel, mas isso é fichinha, cara. Isso é fichinha perto do que eles aprontaram. Logo em seguida já mandaram matar o pastor Valdeci Paiva na Igreja Universal, que a Igreja Universal e o PT são ligados. E eu fui descobrir, né, também, claro, há muito tempo já sabia, mas a coisa veio se confirmando aqui pra mim e mandou, é só falar o nome aqui, as coisas vêm na internet, fazer uma menção, os caras me mandam dossiês, me mandam coisas, cara. Sabia que o cara não fez rico, cara. Ou seja, filho de um taxista, como eu também sou filho de garçom, mas o filho de um taxista que foi assassinado, tal, cresceu com raiva, cresceu com ódio de tudo, virou gerente de uma transportadora e depois virou dono da sua própria transportadora e virou bilionário, virou um tycoon, virou mogul. Uma história fantástica de sucesso. Pois é. Só que ninguém conta as entrelinhas, como você chega nesses lugares sem indicação. E aí a gente fala de um negócio chamado maçonaria. Mas já outra, eu não quero ficar com conspiração nem com nada, enfim, porque eu sei como que funcionam as coisas aí. E aí o cara, né, vira uma referência, Eu conheci o cunhado dele. E assim, com respeito aos mortos, né, e com respeito também à pessoa dele, o qual eu aprendi muita coisa, exceto isso. Ele era conhecido numa empresa multinacional alemã. Quero tentar gravar esse vídeo sem mencionar nomes, tá? Para não ter problema com o meu canal, entendeu? Mas você já sabe do que se trata. É uma coisa extremamente pesada. Eu já tenho coisas aqui bem poderosas sobre vocês. Coisas que eu já mandei, ainda não. Essa eu vou mandar. O que me mandaram hoje, cara, é tão poderoso, cara. Que a hora que eu comecei a ler os negócios, cara, e já tinha me mandado antes. Que esse sujeito, né? Claro, eu não tô dizendo que ele foi lá pro Lolita Travel, que ele foi lá manter coisa com novinha. Não tô falando nada disso. Eu sei que o Departamento de Justiça norte-americano disponibilizou dados dele e aparece o nome dele na lista do Jeffrey Epstein. Ele está no relatório do Jeffrey Epstein. Eu quis sempre entender qual era o grau de influência, cara, porque não me cabia na cabeça a forma como ele ficou bilionário. O dinheiro que esse cara tem é algo tão monstruoso, cara. Assim, eu tô cagando de medo por gravar esse vídeo aqui, porque eu não tô falando de uma Miriam. Você é uma coitada, cara. Ah, chegou aí numa polícia internacional, entendeu? Meu amigo, chegou se promovendo com false flag, com psyops, target indivíduo. E é claro, segundo informações que eu tive, também ela foi ajudada por esse senhor. Pois é. É assim que muitos policiais federais e policiais civis e policiais militares fazem dinheiro na vida, extorquindo empresários. Eles extorquem empresários. Só que essa chegou meio que com uma proposta de parceria. Uma menina que é homônima, mesmo nome praticamente, só muda um nome diferente e por desgraça o último nome dela é o nome do meu pai. O primeiro nome do meu pai. Elas se juntaram aí e ela acredita de verdade que eu mandei matar o cara.
Pois é, não, eu sou a parte mais interessada em ter um júri popular. Mas vocês não. Sabe por quê? Primeiro, vocês herdaram o que era dele, o que o cara trabalhou a vida inteira. Vocês aí herdaram, entendeu? Claro, pra alguém tinha que ficar, né? Mas herdaram, estão gozando com a pica do cara, entendeu? Que o cara trabalhou 20 poucos anos numa empresa multinacional alemã. Vocês estão. O cara. Eu admirava ele como profissional de verdade, não como pessoa. Como pessoa, eu via ele como um perdedor. Apesar de tudo, ele era um perdedor, cara. Mas sabia cozinhar, sabia fazer um monte de coisa. Era um cara que, porra, meu amigo. Eu falava, eu me impressionava, porra, como é que ele não tá casado? E ele sempre me falava, né? A situação, por que ele não estava casado? Ele desenvolveu um ódio tão grande de mulher. Ele desenvolveu. Deixa eu falar um pouquinho dele aqui, daí depois eu entro no Taikun, no Mogun, que tá na lista do Epstein. Que tá na lista do Epstein. Veja só, cara. O cara teve uns trenzinhos aí, cara. Não... Meu amigo, tem que ter participação no Burger King, cara. Esse bicho tem muita grana, cara. Ele andou pela nata da sociedade. Na verdade, eles andam pela nata da sociedade. O filho dele anda correndo até de Porsche, cara. Em campeonatos internacionais. Então, assim, o negócio é muito bravo, cara. Só que, assim, por que eu tô falando isso? Porque chegam coisas que estariam financiando para poder me destruir pouco a pouco, para me arrebentar durante todos esses anos. Todos esses anos. E a coisa como está se confirmando, de passar dados de geolocalização, cara, como é que é possível os caras descobrir exatamente o real ponto onde eu tô em qualquer momento? É alguém de dentro do Facebook, cara. E aí os caras me jogam um negócio no colo, cara. A mulher dentro do Facebook lá em Houston fazendo isso aí. Vamos lá, que eu adoro me perder nas coisas aqui. Então, assim, falando um pouco do cara. O cara odiava a mulher, né? Vocês se lembram, vocês aí que são da família dele, os mais antigos, por exemplo, a irmã dele, diz que é a irmã dele que tá financiando. Não é nem diretamente o bilionário, é a irmã dele. Mas deixa a merda estourar no ventilador, que a senhora... Eu falei meia hora depois que... Quando aconteceu aquela merda com ele, me avisaram, me deixaram um recadinho no Orkut. E aí, jacaré? Matamos teu namoradinho. Nunca tive nada sexualmente com o cara. Morar na casa do cara, dormir na porra da casinha do cachorro, ou ter mesmo um quarto lá. Uma vez que que eu sofri um acidente com uma bicicleta, aí eu quebrei um dente, ele até me tirou umas fotos, acho que encontraram aquelas fotos lá dentro do cofre dele. Por quê? Porque assim, na verdade é o seguinte, eu não sei qual era a intenção dele. Eu sei que naquele mesmo cofre ele tinha fotos, cara, das coisas mais violentas e bizarras que ele fazia com os garotos que ele saía. E aí eu já vou entrar nisso aí. Veja, pra eu estar nesse nível, cara, comentando dessa forma, abrindo meu coração dessa forma, cara, eu tô jogando minha carta, não tenho nada a perder. Porque eu estou falando a verdade. E eu confronto vocês em qualquer momento. Quem tá cagando de medo aqui são vocês. Quem tá cagando aqui de medo são vocês, seus canalhas. Seus canalhas. Eu vou esfregar a cara de vocês no asfalto aqui. Entendeu? Seu bando de maldito. Porque eu sei que vocês andaram fazendo aí durante todos esses anos. Então, assim, eu vou mostrar tudo o que vocês fizeram. E se eu tiver morto, preso, não sei o que vocês vão fazer. Alguém vai soltar isso aí. Isso eu juro pra você, Dona Rô. Entendeu, Dona Rô? Tá bom? Eu tinha maior respeito, maior admiração pela senhora. Até mesmo porque eu me interessei primeiro pela sua filha. E depois que eu vi que aquilo era uma coisa mais insana e absurda possível, que isso jamais seria viável, e aí eu desisti e acabei pirando na Rafaela, naquela nariguda lá, nariz de Pinóquio. Mas eu pedi, cara, eu olhei na Gazeta do Povo, quando eu vi ela fazendo uma festinha de aniversário dos 15 anos, ela saiu lá no Clube Curitibano, né, Dona Rô? Eu vi lá, e eu pedi. É que me aparece? Pois é, cara, não peça essas coisas, cara, porque o espírito zombeteiro vai lá e te põe outra... Eu não sei com quem vocês estão consultando, cara, mas eu estou consultando diretamente com o Pai Celestial, com Jesus Cristo, cara. Eu não peço mais a nenhum intermediário, cara. Entendeu? Nenhum intermediário, cara. Se pede as pombagiras dos negócios aí, já tem uma desgraça no meio do caminho e te fodem. Te fodem bonito. Então, assim, cara. Aí eu conheci o Rosinha, né?
que é assim que ele era conhecido na empresa multinacional. Chamava ele de Rosinha. Pois é, as histórias que contavam, meu amigo, era bravo. Ele era um cara que, vamos dizer assim, cortava para outro lado, mas não era afeminado. Entendeu? Tinha os seus trejeitos dele e tal, mas o que ele me contava, o que ele fazia com os caras. Teve um cara uma vez que ele trouxe lá do Boqueirão, cara. Esse cara lá do Boqueirão, eu tento me lembrar o nome dele, cara. Mas ele tinha um namorado dele chamado Wesley. O Wesley, eu vou falar o nome dele lá. É, morava lá no Passaúna. Diz que ele mijava na bunda do cara, meu amigo. Fazia coisas mais bizarras. O Wesley até deu uma bicicleta pra ele uma vez, né, Wesley? Né, Wesley? Vamos confrontar isso aí, cara? Ô, Wesley, vamos confrontar, porque eu sei que um tempo aí vocês participaram. Você, inclusive, mesmo participou do Dogolachan, a mano do Marcelo. Ou seja, o Dogolachan era um canal para fazer operação de Psyops, cara. A agentona da Federal tava lá, ela que comandava aquilo lá. Não era o Marcelo, cara. O Marcelo era só o testa de ferro, cara. Cara, eu li, eu fico lendo esse dossiê que me mandaram sobre ela, cara, eu caio de costa, cara. O grau de perversidade dessa mulher. E achando que ia dar certo. Nunca ia dar certo. Você conseguiu montar uma operação de perseguição para tentar me desestabilizar mentalmente. Mas você simplesmente me subestimou. E você achou que eu sou da tua laia. Que eu não tenho resiliência mental. Porque o que você conseguiu sem méritos. Você não tem mérito nenhum. Você subiu no rabo do foguete. Eu fui o foguete que mandou, que propulsou você. Porque se não fosse por mim, você não estaria aí onde você está. Mérito não. Mérito, ou seja, adulação, puxação de saco e falsas flags contra mim, não é, dona? Não é dona do CSI. Ela quer ser um mentalista, né? Só se for um débil mental mesmo. Deve ser igual a Rafaela, que pensa que uma hora é o anticristo, depois que é o Jesus Cristo, enfim. Aí ela absorveu isso aí e agora tá querendo, assim, quer ser o anticristo, quer ser a besta do apocalipse que vem do Brasil, que emerge do mar de merda, né? Emerge do mar de merda, que é o Bostil, né? Se emerge do mar de merda, que é o Bostil. Voltando a falar do Rosinha, que era bem conhecido na Siemens. E aí eu posso até falar nomes aí para vocês confirmarem, né? José Maxud, Emerson Consolim, né? Marcelo Grosco, né? Melcher, né? Sebastião Bonafini. Pois é, Sebastião Bonafini. Veio até aqui para Alemanha. Você trabalhou aqui na Alemanha nos anos 80, né? Ficou 2 anos na Alemanha, né, seu Sebastião? O seu sobrinho me roubou um relógio Citizen que o meu pai tinha me dado. Se o senhor tem honra na tua cara, cobre para que ele me devolva esse relógio. Porque uma vez eu tinha entrado numa treta lá. Bom, o Rogério insistia, cara. O Rogério queria ficar comigo, aquela porra toda e tal. E eu falei que eu não ia ficar, cara. Falei assim, eu trabalho para você. Ah, mas você vai sofrer que nem um cavalo e tal, tal, tal. Me humilhava pesado, né? No sentido, porra, cara, nenhuma mulher vai querer você. Você é pobre, você é um fudido. Você não tem nada, mulher. E a primeira vez que eu vi mulher não ama, mulher se interessa, mulher não se conquista, mulher se negocia, foi da boca do Rogério, cara. E você quer isso pra você? Cara, mulher é isso, entendeu? Mulher não ama por aquilo que você é. Ele tinha, vocês que são da família dele, né, dona Rô? Ele tinha um Maverick e ele tinha dado um Fusca pra uma ex-namorada dele. E aí ele foi pra Nigéria, ele sempre contava aquela história. Ele foi pra Nigéria, quando ele voltou da Nigéria, que ele foi trabalhar na Siemens, num projeto de montagens industriais lá. Na Nigéria, quando ele voltou, a mulher estava casada com outro cara, foi lá para Minas Gerais. Aí ela foi conversar com ele e ele deu um Fusca para ela. Ele destruiu o Fusca dela dando golpes com o Maverick. Ele me contou uma vez que ele teve com essa mulher, né? Com essa mulher que ele tinha. Eles faziam homenagem, faziam tudo, entendeu? Ele disse que ele comeu o cara que tava com ela antes e tal. E depois o cara comeu ela. Uma diabarada, cara. Ele me contava as histórias, eu ficava só escutando, cara. Ele me contava as histórias. Ele tinha na sala dele, ele tinha 2 abajures. Esses 2 abajures eram umas molas de um Maverick que ele tinha. E ele falava, sabe, isso, aquilo. Ele me contava cada coisa. Lá na sala dele tinha uma paisagem tropical também. Então ele me contava essas coisas. Por que foi aquilo, por que foi aquilo lá, entendeu? Uma geladeira que ele tinha. Cada coisa tinha uma história.
Entendeu? Eu tô aqui pra abrir meu coração, pra falar tudo, cara. Eu tô aqui pra ser confrontado com o exame do polígrafo, se for o caso. A questão é, meu amigo, eu tô falando pra vocês, eu não tive nada com o cara. Mas eu sofri o pão que o diabo amassou por não ter tido nada com o cara. Isso é verdade. Entendeu? Me colocar por suspeito isso, cara? Porra, cara. Sei que você é muito covarde. Cara, você não entende a minha história mesmo. Você é um beta de um fracassado de merda. Você não sabe a minha resiliência. Em 2008, 2007, 2008, cara, depois que eu ter tomado o golpe do Gerson Trinkel, quando eu coloquei ele no projeto lá da Ericsson, que eu tomei um golpe nele, depois lá na frente eu dei um golpe nele também, mandei ele tomar no cu e mandei ele se fuder. Porque você me deu o golpe primeiro, Gerson. Você me deu o golpe primeiro. Você me meteu o louco, Gerson Trinkel. Entendeu? Tô falando teu nome aqui, cara. No projeto da Vivo, GSM, Overlay e CDMA, com a Projetel. Foda-se. Vai processar, então vem, cara. Vem que eu vou com os dois pés, cara. Você fecha as portas da tua empresa aí, cara. Entendeu? Eu não tenho medo de ninguém, cara. Eu tô cagando pra. Cara, eu tô denunciando um bilionário aqui, cara. Esse cara aqui não é um borra merda, cara. Esse cara não é vocês, cara. Ele compra todos vocês aqui. 2 milhões pra ele é dinheiro de pinga. 2 milhões de euros pra ele é dinheiro de pinga. E eu tô denunciando o cara aqui. Por quê? Porque me chegou coisa aqui. E eu tô propondo pra esse bilionário, não porque eu tô regando pra você, cara. É porque eu tenho um sinal de respeito por você ainda. Que você venha falar comigo e eu vou te entregar pra você o que me passaram antes de mandar isso pro FBI. Entendeu? Antes de mandar isso pro FBI, porque a coisa é muito pesada, é coisa muito séria, Dr. Tycoon. Ah, mas eu não quero falar com o Emerson e tal. Beleza, cara, aguenta as consequências, cara. O dia, pra mim, se eles não me deixarem voltar mais pra lá, isso não vai me afetar. Isso não vai me afetar minha vida. Pra você que é bilionário e faz negócio, ah, meu amigo, você está banido de entrar em todo o território norte-americano. E a sua cupincha lá, e os seus dois que o senhor colocou lá, um para trabalhar numa empresa de caminhão, que é o marido dela, diz aí que me mandaram aqui pra mim que ela fez uma denúncia contra o cara. Ela fez uma denúncia contra o cara e depois se arrependeu. Entendeu? Ela mentiu para as autoridades norte-americanas. Isso é motivo de revogação de visto. E se ela ganhou a cidadania e mentiu antes, eles revogam a cidadania dela. E, cara, eu já joguei pro colo do Trump isso. Ela se fudeu, cara. Ela se fudeu. Eu mandei pra frente. E vou ficar picando. Ela não tem mais volta. Entendeu? Porque tirou as caras. Veio que bancar de macho pra cima de mim. Meu amigo, se vem conversar comigo de boa, eu até fecho o canal, cara. Não quero teu dinheiro, meu amigo. Eu não tô aqui por dinheiro, cara. Ó, isso aqui é mão carejada, cara, de trabalhar, cara, com o maior orgulho, cara. Eu quero ter a honra de morrer como meu pai, cara. Entendeu? Como seu pai, o meu pai era um homem muito trabalhador, cara. Então, assim, meu cara, vamos falar de homem pra homem? Dom. Eu não vou falar teu nome, cara. Então, cara, e aí, teu nome aparece lá na farfalha do Jeffrey Epstein. Pra ver como qualquer coisa é muito louca, cara. Eu fiquei preso com um cara, um cara que foi suspeito de matar um pichador lá em Curitiba, lá na Centronic. E ele fazia escolta, fazia segurança. Ele me falava que ele mandava dinheiro teu pra uma filha que você tem aí. Eu não sei se é verdade ou não. Mas as coisas, cara, se conectam. Porque eu contei todas essas histórias lá dentro, cara. Que falaram que queriam me meter os B.O. Porque as coisas chegavam. Ué, mas é verdade que você mandou matar um cara, isso, aquilo. Chegava isso, cara. E quem tava alimentando aquelas coisas, cara? Tinha alguém com dinheiro alimentando aquilo ali. Porque, meu amigo, nada se faz na vida sem dinheiro. E essas mobilizações, cara, quem que é uma Rafaela? Rafaela é uma pobre coitada. Esse vovô Mafalda, esse bispo aí, que eu acho que eu até... Ele fez coisa, fez. Mas, cara, é um bosta, cara. É um fracassado de merda que ficava, porra, num púlpito lá falando um monte de merda, entendeu? Não tinha capacidade nenhuma pra criar o império que você criou, cara. Quem que é um vovô Mafalda, cara? Quem que é um bispo Leobaldo, cara? Isso é um cocô, até falo o nome dele, porque é um cocô, cara. Isso é um bosta, cara. Aí fui presidente da bancada evangélica da Universal com chavo, puxação de saco, adulação, chupar o saco.
Você entrou dinheiro sim na tua conta né, de gente que, né, que tem poder, tal, tal, tal. Mas, cara, você estruturou a coisa, cara. Você praticamente foi um Bispo Macedo ali na coisa. Aliás, o teu cunhado parecia com o Bispo Macedo, né? Tirava sarro dele toda hora, né, cara? Tirava sarro dele toda hora. E ele falava, pô, essa igreja do diabo tá. Uma hora ele falava que ou era o nazismo, porque eu realmente tive amigos aí nacional-socialistas nos anos 90, e eu acho que eles me formaram a minha fortaleza mental para me resistir como homem. Não sou nacional-socialista, não sou nazista, porque eu acho que isso também foi uma ferramenta que os marxistas internacionais, né, usaram para poder destruir a Europa, né? Toda essa merda que está acontecendo na Europa vem por causa disso, vem por causa dessa merda do nazismo. Porque se não tivesse acontecido essas guerras entre irmãos, a Europa seria uma outra cara, entendeu? Seria um outro nível, cara. Seria um outro nível muito mais superior. Mas eu não tô aqui para falar coisas, cara. Você é muito melhor do que eu, conhece muito bem a capacidade dos alemães, né? Pois é, eu aqui. Ai, não me fode. Eu aqui estudando coisinhas aqui, entendeu? Aqui para aprimorar minha linguagem, né? Eu não tenho nome de construtor em alemão, né? No meu sobrenome, mas eu sei muito bem como é que a coisa funciona. Não. Voltando a falar do Rosinha. O Rosinha desenvolveu um ódio muito grande pelas mulheres. E ele adorava pegar meninos menores de idade, para convencer eles a se tornarem gays. E quando eu pedi para ficar com a sua filha para aquelas entidades espirituais às 3 horas da manhã, quando ela estava fazendo 15 anos, isso há muitos anos atrás, eu vi a fotinha dela lá no Clube Curitibano. Essas malditas entidades mandaram ele pro meu caminho. Aí tal, pô, eu saí para caminhar na rua. Porra, saí de noite. Eu sempre saía, era 3, 4 horas da manhã para sair para caminhar. E alguma coisa me empurrou daquele quarto e falou: sai daqui agora. Me arrumei e tal, saí. E aí saí, foi dar uma volta lá por baixo, né? Perto do posto da Bertila. E lá, pô, o cara com escorte branco pérola me para e começa a conversar. Entendeu? E começou a conversar, começou a trocar ideia. Ah, eu tô voltando, né, dessa festa dessa comemoração desse aniversário. Aí ele me mostrou a foto dela, cara. Nossa senhora. O carro dele todo sujo de coisa de husky, porque ele passeava com os husky dentro do carro, tal, fazia o diabo. E aí, porra, cara, conversando aqui e tal. Eu vi que o cara se insinuava muito pra mim toda hora, mas ele não avançava. Assim, estuprador comigo nunca foi. Uma vez ele tentou alguma coisa, eu catei uma faca e cortei o braço dele lá em Campinas. Até liguei pro meu pai naquele dia. Eu conto a verdade mesmo, cara. O que é pra ser, o que é pra ser. Fala mesmo o que aconteceu. Entendeu? Que é o que aconteceu. Entendeu? Isso foi lá no. Tava num hotel chamado Maria Melô, Monte Hermon. Lá em São Paulo. Lá no centro, lá perto da Paulista. Aí ele mandou pra casa, tal, porque ele ficava insistindo, mas chegou uma hora que ele, pô, eu acho que ele tomou uns goró lá e falei: cara, comigo não, cara. Comigo você não tenta, cara. Você não tenta. Eu tô aqui pra trabalhar, cara. Como eu sempre trabalhei. Eu vou juntar merda dos teus cachorros pra aprender minha profissão. Aí você vai virar o quê? Garçonete? Vai. Nossa, daí ele começava a me ofender e tal, eu aguentava. Então, assim, tem que falar tudo, cara. Tem que falar tudo. Você quer sabatinar, quer ser a verdade, você vai mostrar. Porque quem foi a real mandante daquele assassinato foi a Rafaela. E aí é um outro vídeo aí que eu vou gravar. Bom, eu já tenho vídeos aqui de sobra aqui, né? Quando ela me chamou pra saber quem me ajudava, né? Nasci Misé Rafael. Pois é, você foi a mandante. E quem matou o cara lá foi o Ivan. Calma. Vocês não vão abrir o caso contra o Ivan, sabe por quê? Porque, primeiro, o cara é um afrodescendente, né? E vocês, como a Paulinha lá nos Estados Unidos, ela
Até coloca BLM, né? Então, assim, se o cara fez, não, imagina só, ele vai ser punido, não. Joga no Emerson. Ou seja, que não importa, joga no Emerson. E essa é a filosofia que vocês estão seguindo há anos. Entendeu? Os reais, as pessoas que realmente fizeram o negócio lá, estão gozando da impunidade. Mas vocês estão aí me atormentando aqui durante anos, seus filhos de uma puta. Entendeu? Eu tô falando que é verdade, cara. Eu sofri pra caralho. Humilhações de todo tipo. Principalmente da sua mãe, dona Rô. Achando que ela achava que eu era a coisinha do cara, do filho dela. Só que o filho dela pegava garotos menores de idade e tirava fotos com eles, transando com eles, e guardava tudo no cofre. É por isso que ele era conhecido como Rosinha naquela empresa multinacional alemã. Entendeu? Então, acho que até falei o nome dela aqui, da empresa, mas enfim, não me interessa. Veja como o mundo é pequeno. Eu conheci a dona do cartório lá em São José dos Pinhais. A dona do cartório era a dona Krupa Isaac, era a prima dela. Pois é, pois é. Caraca, meu amigo. Nossa, eu virei super amigo. Ela fez meu casamento com a Franciele e tudo. Dona Krupa Isaac parecia com a sua mãe. Acho que era a Lídia Krupa Isaac, né? E o Rogério já tinha visitado ela lá. Inclusive, lá perto da Coroa Medicina, em São José dos Pinhais. Eu me lembro muito bem. Ele chamava ela de tia. Até pensava que era irmã da sua mãe. Eu não sei se é irmã. Pois é. Olha que mundo pequeno, né, dona Rô? Então me chegou coisa pesada. E o seu marido tá na lista do Epicim. Tá na lista do Epicim. Pois é. Pois é. É o que meu pai sempre falava. Você não fica rico nesse mundo, meu amigo, sem a maçonaria. Meu pai lá no restaurante, lá no salão italiano, ele via os maçons se reunindo na quarta e na sexta-feira. E o que eles planejavam, ele escutava tudo. E ele me contava lá no campo de bocha que tem atrás, lá na Padre Germano Maia. Ele me contava tudo. Mas olha assim. Porque ele escutava. Meu pai não tinha muita instrução, cara. Mas assim, ele era uma pessoa muito, muito consciente, muito sábia. Muitas vezes que ele não se posicionava contra minha mãe, nos confrontos que eu tinha com a minha mãe. O único motivo de eu ter ido trabalhar pro Rogério foi por causa das brigas que eu tinha com a minha mãe, que eram mortais. Eu pedi várias vezes socorro para morar na casa do Rogério. Minha mãe me espancava muito. Por nada, sem motivo nenhum. Não quero que alimentar ódio contra ela nem nada. Perdoei, cara. Acho que aquela influência maligna ou qualquer outra coisa que seja, não me interessa. Mas eu sofri uma infância do inferno, cara. E talvez por isso eu tive que pedir pra esse cara aí, entendeu? Pra ir lá, pra ficar lá. Aquela parte lá de trás que vocês estão gozando com a pica dos outros, onde era um jardim, onde era um quintal, ele construiu uma garagem. Eu construí aquilo pra ele, juntamente com outro pedreiro. E esse outro pedreiro, por um desacerto que eles tiveram, ele e o Rogério, que o Rogério mandava. O Rogério sabia construir, o Rogério era foda, cara. Nesse ponto, ele como profissional, ele era muito foda. Mas como ser humano, cara, às vezes ele era desprezível, cara. Uma briga que ele teve com a mãe dele, Dona Lourdes, ele jogou um monte de prato. Tava comendo na sala, né? E aí a mulher falou, quem é a mulher dos dois aqui? Cara, eu fiquei louco, meu amigo. Eu tinha trabalhado, eu queria um condenado, cara. Entendeu? Se eu quisesse dormir com o cara, ele me dava o carro, ele me dava a casa, eu teria casado com ele, cara. Se eu tivesse um pelinho de homossexual, cara, eu teria casado com ele, Dona Rô e Dona Regina. Entendeu? Essa eu falo o nome, essa canalha. Essa canalha sem vergonha, eu falo o nome, cara. Por você, eu não tenho respeito. Por você, eu cuspo na tua cara, sua imunda. Entendeu? Porque você. Eu não esqueço, cara. Tem coisa que a gente não esquece. Você, eu cuspo na tua cara. Porque eu tenho honra. Agora, aí o que acontece? Nossa senhora. É, ele jogou um monte de prato na cozinha. Todos os vizinhos sabiam o que acontecia. Todo mundo que se calava. A Bertila, as filhas da Bertila, aquelas lindas. Nossa, a vergonha que eu passava, cara. A Bertila tinha duas meninas lindas, cara. Duas meninas lindas, cara. Às vezes ficava lavando a calçada dele lá na frente, e juntando merda, fazendo as coisas, pintando, só pra ver as meninas chegar com um golzinho, entendeu? Uma com corsinha e outra com um golzinho PSI. Milionária.
Mas era tipo assim, cara, é impossível, sabe? Uma mulher rica jamais vai olhar para um homem pobre, cara. Jamais. A não ser que você seja, né, das cotas, enfim. Se você é um homem branco, heterossexual, a mulher vai cuspir na tua cara. Se você é pobre, ela vai falar assim: você fica com o homem, mas não fica comigo. Elas pensam assim, cara. Pode ter uma que não pense? Duvido, cara. A hipergamia é foda, cara. Mas eu não acredito, cara. Eu não acredito, eu não conheço. E eu não conheço isso na minha vida. Entendeu? Mas também não me importa. Sonhar também não é. Eu sonhei com a Paulinha, né, cara? Porra. Então, assim, olha só. Olha o nível de loucura. Mas eu seria um excelente marido, cara. Jamais teria traído você. Você pode ter certeza que um excelente marido eu teria sido. Mas vocês não respeitam um homem que não tem. Né? É por isso que o homem ele tem que ser realmente um cafajeste podre mesmo, cara. Tem que ser um tremendo de um cafajeste mesmo. É o que o Rogério falava. Só que eu não segui essa linha do Rogério. Eu entreguei amor para as mulheres que eu tive. Entrega, amor verdadeiro. A única coisa que eu falava assim, eu não vou casar com mulher que tenha mais que 10 mil na conta. Ou seja, eu colocava todas. Se eu achava que a mulher tinha algum dinheiro, alguma coisa, eu desprezava ela. Por quê? Porque eu falava assim, elas vão fazer o que as outras me fizeram. Então, assim. E até hoje, cara, se eu for pensar assim, cara, isso acaba alinhando por baixo. Muitos homens pensam assim. A maioria dos homens não quer uma mulher empoderada, uma mulher com dinheiro. Vocês estão competindo com a gente, vocês querem pisar na gente. O homem que quando vive com uma mulher que tem dinheiro é um inferno, cara. É um verdadeiro inferno, cara. A mulher não é feminina, ela perde toda a feminilidade, cara. Eu disse pra vocês, se eu fosse homossexual, cara, eu teria assumido com muito orgulho, cara. Mas eu ia ser o maior militante, entendeu? Mas eu não sou, cara. Eu não sou disso. Eu só me fudi por gostar de mulher, cara. E por sentir atração por mulher. E eu falava isso pro Rogério. Quando eu casei com aquela mulher feia da Fabiana, porque você é feia, Fabiana. Você é feia pra caralho. Agora, a questão é a seguinte, Fabiana. Você me deixou um bilhetinho. Você fez coisas que nenhuma outra mulher me fez. Você me tratou com o carinho que nenhuma mulher loira me tratou. Enquanto as loiras me cuspiam na minha cara e faziam charminho de dinheiro, essa putaria. Uma prostituição disfarçada, né? Porque mulher que nivela o cara por dinheiro é prostituta. Só que disfarçada, dissimulada, né? E aí a Fabiana me chega com um bilhetinho na terapia do amor, cara. Porra, me leva, né, cara? Me levou. Uma cagada. Mas enfim, é pra você aprender, né? Eu deixo isso aqui registrado para que vocês que são novos não caiam no mesmo erro que eu caí. Não, cara, seja seletivo, é teu padrão, é teu padrão. The best or nothing. Era um lema da Mercedes-Benz, the best or nothing. Só que a Mercedes-Benz se multi-charqueou o negócio. Deixa eu nem vou falar. Mas assim, the best or nothing. Todo mundo erra, cara. Você não tem que pirar a cabeça. Erra, perde as coisas. Esse mundo é material, cara. Esse mundo material é passageiro. Tudo que você está trabalhando aqui hoje, amanhã você não vai ter. Veja, o Rogério trabalhou a vida inteira para deixar a casa dele para gente que está aproveitando que não fez nada. Na verdade, os irmãos dele, as irmãs dele, né, e a família dele não davam uma foda por ele, cara. A irmã dele, essa rua aí, vendeu o escorte para ele. Não deu o escorte para ele. Ela podia dar aquele carro para ele. Entendeu? Ela podia dar aquele branco para ela. E ele sempre falava, porra, isso eles gastam com condomínio, cara. E ela fez questão de me vender esse carro, cara. Veja só. Porra, cara, se eu tenho dinheiro, eu sinceramente, os meus irmãos, cara, eu dou, cara. Eu não quero nada, eu dou pra você. Eu dou pra você. Eu não vou vender. Eu mando, quando mando coisa pros meus sobrinhos e tal. Cara, é dado. Não é como uma esmola. Mas ela, tipo, vendeu o carro por mão, cara. E ele sempre falava isso, cara. Mas ele adorava as sobrinhas dele. Adorava as sobrinhas dele. Aí eu falava assim, um dia eu vou ficar com a baixinha. Puta, ele ficava nervoso, cara. Ele ficava puto na cara. Eu falei, com você não, cara. Se você fosse a baixinha, eu casava com você no mesmo dia, cara. E mesmo ela sendo pobre. Eu chamava ela de baixinha, cara. E mesmo ela sendo pobre, cara. Só que o problema é que ela é rica, né, cara?
E mulher rica, cara, jamais vai cagar na minha cara e vai mandar eu tomar no cu, cara. É assim que funciona. Tá num outro nível, cara. Entendeu? Tá num outro nível. Tá num outro nível. Nem... E assim, a família dele, pelo que ele já me falou aqui, eles são bem característicos de esnobar, de pisar pobre. De ver pobre como inferior. E eu ouvi isso da própria mãe dele. A própria mãe dele adorava pisar em pobre. Mas saiu de um lamaçal de merda lá na colônia Murici, né? E o que é interessante é que adorava humilhar pobre, cara. Adorava humilhar pobre, cara. Pois é, saiu de um lamaçal de merda, entendeu? O italiano, o pai dele, dava tudo para ela e tal, entendeu? Porra, eu respeitava o seu Nelson, cara. Até fui cuidar do seu Nelson. O Rogério me pagou para cuidar do seu Nelson. É, pois é. E quando o Rogério morreu, eu tava em El Salvador, na América Central, e eu até sonhei com os dois lá na porta, lá embaixo, cara. Tava os dois lá embaixo, cara. E começou a tocar uma música lá de Cry for Help no meu celular. Daí a Juliana Pinheiro da Silva Viana, você que falava comigo sempre por telefone. A Juliana Pinheiro da Silva Viana, ela foi namorada de uma pessoa chamada Marcelo Almeida. Trabalhou lá na Siemens. Ele era lá do Radio Commander, lá do projeto da TIM, em Curitiba, entendeu? Lá onde trabalhou o Wesley Silva também, né? O Éder Zwanetti, que eu tenho o maior respeito por você, Éder. Éder, você era um sujeito de primeira, cara. Você era um gentleman. Agora os outros canais que andaram falando mal de mim pelas costas, cara. Trabalhou aquele Ricardo Lima. O Ricardo Lima era um estelionatário do caralho, cara. Era um estelionatário do caralho. Até se fudeu uma vez com a juíza. Teve o Renato Mariano que andou falando umas merda de mim, cara. Eu não te perdoo, cara. Você é um pilantra, cara. Você é um pilantra. Você é um pilantra, cara. Entendeu? E nem engenheiro você é, cara. Quem que é, e se pagava como engenheiro lá, cara? Você e teus cupincha. O Emerson Barão, aquele filho de uma prostituta daquele Emerson Barão. Aquele vagabundo, se um dia eu ver ele cara, que vontade de dar com a mão aberta na cara dele, cara. Dar com a mão aberta, cara. Vai dar com a mão aberta, fazer cair no chão, desgraçado, filho da puta. Entendeu? Porque ele falou lá de mim, lá no Quênia. Quando eu tava lá no Quênia. Arrombado de merda. Enfim, tantas outras coisas, cara. O Andrés Panzetter, que era super gente boa. Teve o Sampaio, né? Teve vários ali. Teve várias. Eu não vou ficar entrando em muita coisa. Mas, né? Tinha dois alemães lá, tinha um outro Vitor também. Vitor também era um idiota, cara. E eu ficava fazendo as macros lá, pra preparar pro Radio Commander. E aí eu vou descobrir que o Marcelo Almeida, ele foi namorado. E eu conheci ela pelo Orkut, essa Juliana. Ela tinha uma foto que não era dela. A foto dela era diferente. Mas ela me enganou com a foto. E depois que ela mostrou a real foto, ela era tão bonitinha, mas não era tão bonita como a da foto. Mas enfim, né? Veja, se eu fosse um cara interesseiro, meu amigo, a mulher tinha um apartamento de frente pro mar lá em Natal, cara. Lá em Natal, de frente pro mar. Se eu fosse um cara interesseiro, eu teria ficado com ela, cara. Porque, porra, cara, a família dela é uma família de ouro, cara. É o que me aparentou. Depois eu fui saber que a irmã dela, que também me tratou super bem naquela termo, eles fizeram um tráfico de influência fudido, porque ela era casada com o filho de um juiz que tinha sobrenome Tejo. Que isso me lembra muito bem, porque é um rio lá em Portugal. Lá em Campina Grande, Paraíba. E dali começaram, ou seja, eu me meti num buraco de merda tão grande, cara. Você pode analisar a rede de tráfico de influência, cara. Por isso que eu falo sempre pra você, eu vou falar pra minha filha sempre, jamais se envolva com esses malditos do Ministério Público, sistema judiciário, polícia, passe longe. Não namore, não seja amigo, passe longe. Não queira amizade desta escória, porque eles se divertem e eles se promovem com a desgraça de pessoas inocentes. Esses amaldiçoados do Ministério Público, da polícia e político, o que seja, passa longe. Se envolve com um homem trabalhador. Que eu trabalho para pagar a tua casa. Eu trabalho para comprar a tua casa e o teu carro e sustentar teus filhos. Eu trabalho morrendo para sustentar teus filhos, minha querida.
mas não se envolve com essa escória de parasitas desgraçados, parasitas imundos que vocês são. Vocês são um bando de parasita desgraçado. Malditos. Malditos sejam. Escória da humanidade. Vocês são a escória da humanidade. Então, estou contando em riquezas de detalhes que vai deixar muitas dúvidas e as dúvidas vão se abrir feridas. Isso é a intenção. Essa é a proposta. Eu não estou mentindo aqui. Quem está preocupado em que o caso do Rogério Gaspar seja reaberto são vocês. Rogério, me perdoa, cara. Esteja onde você estiver. Mas o Rogério é um dos maiores pedófilos de garotos que eu já tinha conhecido, cara. As coisas que ele me contava. Naquele tempo, cara. Veja, por isso que você é bilionário. Eu não te culpo de você estar na lista do Jeffrey Epstein. Porque eu tinha essa filosofia. Cara, vou fazer negócio, cara. Não vou fazer o que ele tá fazendo. Eu vou fazer negócio. Esse cara vai me abrir porta, cara. Porra, foda-se. Entendeu? Só que hoje eu entendo a importância da ética. Olha o príncipe Andrew. Perdeu, cara, todos os direitos reais e foi preso, cara. Tudo bem que o cara violentou a menina lá, a Gilfrey, né? Depois dizem aí línguas que ele mandou matar também. Enfim. Mas o cara foi preso, cara. Filho da rainha Elizabeth, cara. Quem conheceu o poder da rainha Elizabeth, cara? Imagina só, o filho dela que se parece com ela, cara. O filho queridinho dela foi preso, cara. Imagina só, alguém já imaginou isso? Quem viveu nos anos 90 e tal? Meu amigo, a monarquia inglesa já caiu, já era, cara. Entendeu? Já era. Cara, a lista do Epstein, cara, é um tsunami, cara. E você, meu amigo, tá na lista do Epstein, cara. Tá, e não sou eu que tô falando, tá lá o site do Departamento de Justiça norte-americano. Pesquisa o nome do self-made man lá. Que esse sim é o self-made man que ficou rico. Eu sou o self-made man pobre. Esse cara é o self-made man bilionário. Só que eu tenho muito mais valor, porque o meu dinheiro é ganhado, é conquistado. Entendeu? Não vem de sangue inocente, não vem de dinheiro roubado do Estado, porque o Estado rouba quem trabalha para dar para magnatas aí que eles escolhem, né? E você é um deles, desculpe, com todo o respeito à Vossa Senhoria, mas o Senhor é um deles. E tem até grau de parentesco com meu pai, cara. Lá dos Diogo de Zamora, sabia? Pois é, cara. É uma coisa muito espiritual que nos une, cara. Por isso que talvez tenha permitido me aproximar desse jeito. Mas eu deixo aberto aqui, meu. Assim, eu não vou soltar nada, cara. Eu só quero que você converse comigo. Vamos conversar de homem para homem. Traz a tua filha junto, traz quem seja quem for. Traz a tua ex-mulher, porque a dona Rua já não é mais tua mulher, né? Andou descobrindo algumas coisas aí pelo que eu andei falando. E eu te prometo para você, eu não quero um centavo de você. Se você vier falar comigo que eu serei o primeiro a excluir meu canal. Mas eu quero te contar, cara. Veja, você é cúmplice desse pessoal todo. Você é favorável a punir injustamente uma pessoa inocente? Olha pra mim, cara. Assim, da mesma forma que você me olhou lá no enterro do seu Nelson. Que eu tava de um lado e o senhor tava do outro. O senhor se lembra? Eu tenho memória fotográfica, meu caro. Entendeu? Eu tenho memória fotográfica. E lá naquele enterro o Rogério me humilhou também. Sabe por que ele me humilhou? Porque eu não queria nada com ele, cara. Então ele tentava me manter próximo para tentar me convencer de muitas coisas. Uma vez, veja, a gente tava indo para Guaratuba. Eu ia limpar a casa dele lá para ele fazer as orgias que ele fazia. E o Marcelo Grosco, naquele dia, né, Marcelo Grosco, filho, né, o cara que tinha um golzinho também TSI na época, que era um carro top, né, cara. Porra. E a gente foi pela estrada. O Rogério levou um amigo dele, que ele comia o cu daquele cara. Comia, eu vou falar né, comia o cara mesmo. E era um amigo dele que ele dizia que era meu afilhado. Mas ele comia o cara.
E o cara todo, né, pintava o cabelo, fazia o diabo, cara. E tinha duas meninas que, porra, eram show de bola, cara. Gostosa, cara. Atrás. E aí falou, não, você vai sentar no banco da frente. Eu queria sentar no banco de trás. Ele falou, não, você vai sentar no banco da frente. Beleza. Cara, desgraçado me tentou me dar um beijo. Não, eu falei, não, você tá louco, cara. Você não faz um negócio desse, cara. Eu gosto de mulher, cara. Ainda eu era muito piazão, bobão, retardado. Falou, ah, buceta é bom. É nada, buceta é feia de bacalhau, buceta é isso. E, sabe, tentando me... Pois é. Uma vez eu, com o Pitio, né? O Pitio lá de... Né, Pitio? Depois eu falo do Pitio, cara. Depois eu falo do Pitio. O Pitio a gente organizou uma festinha na casa do Rogério e eu comi uma menina lá... Quase, né? Eu comi uma menina na cama do Rogério, cara. Nossa, depois contaram, a vizinha contou. A vizinha contou, cara. O cara pegou um avião lá de São Paulo no mesmo dia e me expulsou da casa. Aí eu passei a não dormir mais lá. Eu tinha um quarto lá no fundo, lá, mas no quarto, é tipo o quarto dos cachorros, sabe? Tudo bagunçado que era pra eu não enfrentar minha mãe. E aí eu tinha que acordar de manhã cedo pra limpar as coisas e fazer as coisas. Porque era esse o trato pra ele me ensinar a trabalhar. Pra ensinar a ser um engenheirão. E depois que eu consegui o cargo na Siemens, depois, lá com a WCA, né? Emerson Consolim, né? José Maxui. Eu contei isso pro Rogério. O Rogério falou assim: puta merda, cara. Cara, e ele me deu um abraço, cara. Falei assim, cara, agora eu te admiro. Você enganou aquelas duas putas, aquelas duas vagabundas. Ele falou isso pra mim na minha cara. Emerson Consolim. O Emerson Consolim tem um restaurante lá no Paládio, lá em Curitiba. Quem quiser perguntar lá pro Emerson Consolim, lá no restaurante Paládio, lá em Curitiba. É um restaurante italiano. Ele tem lá. Eu trabalhei com você, Emerson Consolim, você se lembra da minha cara. Entendeu? Lá no projeto lá quando tinha aquela Siemens lá, aquele pau no cu daquele Rodrigo Yankovski lá, e mais todo aquele pessoal lá, o Papa, enfim. Você sabe do que eu tô falando, cara. Não mete o louco. E quando vocês foram trabalhar em Campinas e falassem aquelas duas vagabundas, cara, ele falava bem isso. Ele falava assim, aquelas duas putas. E uma vez ele tentou me forçar, né, como foi disse, e eu tava trabalhando no DG, cara. Até me perdi que essas coisas vêm na cabeça, eu tenho que contar, cara. Eu vou falar pra vocês, porque isso é importante. É importante deixar tudo registrado. E aí a gente foi. Eu tô até fazendo uma regressão aqui. Olha que delícia. Vocês querem fazer regressão pra ver a verdade, cara? Eu autorizo vocês fazerem regressão em mim, cara. Regressão, o caralho for. Entendeu, Rafaela? Quem vai. Você vai pagar porque você, Rafaela, mandou matar o cara. Você, sua pilantra. E a gente já vai chegar lá. E aí, olha só onde que chegou a morte do cara, entendeu? Afetou todas as coisas. Olha o que gerou a posteriori, cara. Ataques em escolas, a mulher fazendo o diabo, cara. Porque eu medi força com você, Rafael. Eu falei assim, eu vou ter jogado todos os podres aqui que você tá falando. E aí a mulher se voltou contra mim, entendeu? Aí se uniu e ela ficou desesperada. Conseguiu até uma amiguinha na federal. Essa amiguinha na federal já se aproveitou, já profitou em cima da minha desgraça, né? Pra chegar hoje numa Interpol, né, cara? Profitou bonito, hein, cara? Isso aí ela soube capitalizar um negócio bonito. Os ataques em escola que eles promoveram, os falsos flags. Então, lá em Campinas, né, cara? Aí que acontece? Porra, eu tava trabalhando no DG. Eu ia com o uniforme. Porra, tinha tanta mulher bonita lá, cara. E eu não podia chegar nelas, cara. Eu não podia fazer nada, cara. Nossa senhora, cara. Aí uma vez o Rogério, cara, ele tem uma encrenca com o tal de Bertil Schmidt lá, cara. Bertil Schmidt. Esse Bertil Schmidt, cara. O Bertil Schmidt hoje ele tá na Telemonte. Ele é supervisor lá na Telemonte. Você lembra de mim, né, Bertil? Pois é. E ele botou eu como ligador lá naquela central, né? Você se lembra, lá na central da telefônica, né? Pois é. Na verdade, o Rogério falou assim o seguinte, ó, mas naquele tempo 500 reais era dinheiro, cara. Puta, era dinheiro pra caralho. Tá aqui, ó, quinhentão, cara. Você vai meter a tesoura em tudo quanto é os fios aqui. Meu Deus, cara. Eu cortei todas as tesouras. Cara, eu cortei tudo, cara. E ele falou assim, eu vou fazer uma coisa. Eu vou no banheiro, o Rogério falou pra mim, tem um banheiro lá, eu vou começar a pichar os negócios nazistas. E depois eu vou espalhar um boato de que foi ele, porque é alemão. Como é Bertil Schmidt, o cara é alemão. Ah, meu, puta que pariu. O cara rodou, o cara perdeu o emprego.
E o Rogério era o responsável pela Siemens lá. Entendeu? Ele era o chefe do cara. Ele era o chefe do cara. Mas ele meteu no rabo desse Bertil bonito, cara. Daí ele falava assim, pô, tá aqui pariu, que tesão, cara. Mais um aí, cara, que vai se fuder com fralda aí, essa merda toda, sustenta uma vagabunda aí. Eu adoro ver esses caras que sustentam vagabundo, desempregado, tudo fudido. Ele falava assim, o Rogério falava nesse tom, cara. Por quê? Porque ele pegou raiva da mulher, cara. Porque a traição que ele recebeu e tal, nada justifica, nada justifica. Mas eu não fui por esse lado. Eu, ao contrário, cara, tentei me relacionar com da forma mais pura e límpida possível com as mulheres que eu me relacionei e me relaciono na vida. Só que hoje, é claro, com muito mais prudência e muito mais inteligência. Com 48 anos na cara, né, meu amigo? Se você não aprender, você é um palhaço. Então, assim, com 48 anos na cara, se você não for um estrategista, cara, você tem que tomar. Aí, meu amigo, eu nem vou falar o que você tem que fazer. Mas, enfim. Não, aí você assina um atestado de loucura e foda-se, entendeu? Aí tá cagado mesmo, cara. E aí o Rogério, né, meu amigo? Ele foi e pichou o banheiro lá. E você tomou no cu, Bertil Schmidt. Conta essa história pra gente aí, tá? Bertil Schmidt lá de Campinas. Trabalha na Telemonte. Na mesma Telemonte que trabalhou o Ivo, sobrinho do Bonafini. Desgraçado que me roubou meu relógio. Ladrão de relógio, ladrão, vagabundo. Ivo, se você um dia, se você tá vendo aqui, cara, sabe que um dia, se você me aparecer na minha frente, você vai ficar sem os dentes da boca. Isso, eu não sou mais aquele piazinho magrela indefeso, cara. Não, que não pesava 50 quilos. Eu cheguei a pesar 120, mas hoje, cara, eu sou um verdadeiro animal, cara. Eu pego uma bota, um coturno que eu tenho aqui da Caterpillar, cara, eu estouro o teu saco, cara. Eu te transformo em eunuco castrado na mesma hora. Porque aquele relógio que você me roubou, o meu pai tava pagando lá na Big Ben, lá em Curitiba, seu filho de uma puta. E meu pai não era um vagabundo como o teu, cara, que ganha dinheiro roubando. Entendeu? Meu pai ganhava dinheiro trabalhando. Ele saía lá da Padre Germano Maia caminhando para ir até a Praça Osório para pegar um ônibus, seu filho de uma puta. E você roubou o meu relógio que ele estava pagando, seu filho de uma puta. Sobrinho do Sebastião Bonafini lá da Siemens. O meu sonho é arrancar teus dentes, cara. Se você tá vivo ainda, seu verme. Entendeu? Eu vou arrancar teus dentes um dia Mas, cara, não importa quantos anos você tenha, cara. Eu vou arrancar teus dentes. Porque você roubou, não a mim. Você roubou meu pai. Seu filho de uma puta. Tá bom? Seu filho de uma puta. Que meu pai deu com todo carinho pra mim. E que ele ficou pagando ainda, seu filho de uma puta. Sabia que a tua mãe é prostituta, seu desgraçado? Vem tirar peita comigo, cara. Vem tirar peita comigo que eu vou resolver com você como homem, cara. Eu vou te dar o troco. Não se preocupe. E eu soube que você teve um caso com o Rogério, Ivo. Ei, Sebastião Bonafini, você sabia que esse Ivo teve um caso com o Rogério? O Rogério queria ficar comigo, cara, mas eu não fiquei, cara. Aí o Rogério ele fez o seguinte, ó. Fica lá com aquela japonesinha desgraçada lá, que você fica com. Que quando eu passava pela central, quem trabalha em Campinas sabe que tinha uma tenda de japoneses ali. Era um cachorro quente de japonês. E tinha uma japonesinha, coisa mais linda do mundo, cara. Que japonesinha linda, cara. Nossa, e ela passava me olhando, cara. Eu tinha medo de chegar nela, cara. E não, acabei não chegando, cara. Porque, porra, pobre, não tem dinheiro. E ela ficava me olhando, cara. Ela pouco conhece, mas quando ela saber que eu não tenho dinheiro, ela vai me chutar, entendeu? Vai me fuder. Eu tinha isso na cabeça, cara. Ela vai me desprezar, vai me humilhar. Eu já não aguentava mais aquilo. Porque toda mulher é assim, cara. A maioria das mulheres, elas não têm sentimentos mesmo, cara. Se elas vão te humilhar, se elas vão te destruir, elas estão cagando pra isso, cara. Por isso que eu falo, cara. Você não tem que entregar o teu melhor pra mulher sem você conhecer ela, sem você provar. Se você tem dinheiro, meu amigo, você não tem que entregar o teu melhor pra ela. Entendeu? Você não precisa se sabotar como o Rogério se sabotou. Eu não me sabotei dessa forma. Mas acabei me sabotando de outras formas, escolhendo a mulher errada pra ficar comigo. Entendeu? Não tô nem falando da mãe da minha filha, cara. A mãe da minha filha, porra, cara. Eu esperava coisa pior e tá criando minha filha super bem. Entendeu? Eu não tenho o que falar, cara. Entendeu?
Não quero puxar elogio pra ela, porque ela também se vingou de mim. De coisas que, porra, cara. Eu sou um homem idiota, cara. Enfim, não era dela que eu tava, sabe? Tão apaixonado. Mas tive momentos bons, inclusive na prisão, dona Miriam. Eu agradeço a você, porque lá eu tive os melhores momentos com ela. Entendeu? Só psicopata, assassina de crianças. Tá bom? Obrigado. Porque lá eu tive os melhores momentos com a mãe da minha filha. Entendeu? E ela foi gerada lá, sim. Porque ela vai ser diferente de tudo, cara. Ela foi um presente que Deus deu pra mim e pra minha família. Então, assim, e porra, seu milionário, seu bilionário, seu tycoon. Porra, cara, não bastasse a dor de você perder uma filha, cara, que você perdeu uma filha, Cláudia. Porra, cara, não bastasse a dor, cara. Eu espero de verdade, cara, que você não esteja envolvido com isso, cara. Porque, cara, sinceramente, cara, eu senti tua dor quando eu fui lá no enterro da Cláudia, cara. Quando eu vi a Cláudia lá no caixão. Eu senti tua dor, cara. Teve um choque anafilático e tal. Olha, eu sinceramente não. Aquilo ali. O Rogério rolava no chão dele. Ele rolava no chão, cara. Ele sentiu pra caralho, cara. Porra, eu vi ela nascer e tal. Ele não gostava de você, bilionário. Ele não gostava de você. Porque, enfim, achava que você era a pessoa errada pra irmã dele e tal. Coisa de irmão, né, cara? Mas ele adorava as filhas. As sobrinhas, o sobrinho dele lá, né? O sobrinho dele aí que corre na Porsche. Pois é. Eu entendo que vocês imaginem que eu possa ter feito aquela merda por algumas incongruências e inconsistências, mas vocês agirem pra me fuder sem investigar a fundo, ocuparem o lugar de juiz nessa merda sem ir a fundo, simplesmente porque acreditam nisso, isso é uma coisa muito perversa e que eu não posso perdoar. Mas eu vou usar o bom senso. A gente se reúne em qualquer lugar onde for, toma um café juntos. Eu não vou botar polônio nem cianeto, não se preocupe. Se quiser, a gente se encontra lá na Guarda Civil Espanhola. Ou na Bundespolizei, onde for, cara. Eu acho que você não é um cagão desse jeito. Até porque você me viu trabalhando lá no Carim, né? Na primeira semana que eu cheguei na Espanha, acho que segunda. Logo no comecinho, quando eu trabalhei lá no Carim, lá em Coiala Villalba. Entregando kebab. Você viu o quanto eu me esforçava, né, cara? Você ousaria me atacar, me destruir daquele jeito, sabendo que um cara que não tinha nem celular, não tinha nem computador, faria um negócio daquele? Enquanto o Marcelo tava te ameaçando, tava te extorquindo na internet? Entendeu? Porque eu vi as mensagens que ele deixava. Eu tinha um celularzinho de merda lá, cara. Que só dava pra acessar o negócio. Não dava nem pra mandar foto, cara. Tinha 2 gigabytes, cara. Um negócio lazarento e ruim, cara. Porque o meu celular dos Estados Unidos não tava funcionando lá. Um Motorola, também tinha que. Acabei jogando fora aquela merda. Pois é. Pois é, né, cara? Pois é, né, seu Wilson? Eu falei. Não era pra falar. Mas, ó, cara, não me importa, cara. Eu tô aqui. Dando a cara. Eu não tô me escondendo. Tô perdendo horas preciosas que eu podia estar comendo, estudando, lendo, fazendo coisa pra falar aqui com você, cara. Se vocês estão querendo me sacanear, simplesmente porque acreditaram numa merda que saiu da cabeça de vocês ou no meio da onde for, se prepara, porque o que eu tenho aqui eu vou mandar para os Estados Unidos. Mas se você tiver a hombridade de vir falar comigo, qualquer um de vocês, não me importa, manda qualquer um de vocês. A gente senta. E é como na família do Corleone. O Rogério, cara, ele falava muito, cara, ele seguia muito essa lógica do Don Corleone, cara, nesse ponto.
Esses tempos atrás, acho que a semana passada até sonhei, cara, com o cara aqui, meu amigo. Essa semana. E vocês estão vendendo a casa dele lá, não sei se acho que vocês estão vendendo a casa dele por 2 milhões agora. 2 milhões de reais. Puta que pariu. Eu vi o esforço que o cara fez pra fazer aquela casa, cara. E vocês aí estão... Vai doar pra uma fundação pra ajudar a gente igual aquele que matou ele? É isso? O Tim Mamba? O Tim Mamba? Mike Oliveira? Que ficou na porta, que não aguentava nem saltar o muro, e quem saltou o muro foi o Fagundão? Pois é, eu sei de tudo, cara. Vamos jogar esse BO? Vamos jogar essa bolinha, vamos. Eu vou ter que contar essas merdas que eu sei porque me provocaram. O cara me mandou, meu amigo, no Orkut, cara. Eu avisei o delegado, cara. Eu conversei horas com o delegado. A Fabiana de Oliveira, minha ex-mulher, minha primeira ex-mulher, foi falar com o delegado lá na Homicídios, cara. Foi falar com o delegado lá na Homicídios naquele tempo, cara. Entendeu, doutor? Eu esqueci o nome dele, cara. Pois é. Passou tantos, cara. Sabe por que vocês não querem reabrir o caso? Porque o que o Rogério fazia era tão violento quanto o Jeffrey Epstein fazia, só que numa escala, né, residual. E agora você me aparece na lista do Epstein. Não que você tenha feito alguma coisa com ele, porque eu disse pra você. Eu também fiz negócio, fiz parceria com pessoas de sexualidade suspeita e de hábitos suspeitos, como o próprio Marcelo. A mim, queria fazer dinheiro, queria... o cara vai me defender? Foda-se o que ele faz, isso não me interessa. Sabe aquele capitalismo americano antigo? Entendeu? Eles falam, tentam atrelar o Trump com isso. Eu, sinceramente, não acredito que o Trump tenha feito merda. Junta uma foto ou outra lá. E eu, sinceramente, não acredito que o Trump tenha feito alguma merda. Não acredito, cara. Assim como eu também não acredito que você tenha feito alguma coisa, cara. Seu Wilson. Falam assim teu nome, cara. Vem me procurar. Seja homem. Pega o avião. Dinheiro de pegar a primeira classe de avião pra você é como comprar uma Coca-Cola no mercado pra mim. Entendeu? Pega o avião e a gente vem conversar. Se você acha que é caro, eu pago pra você vir, cara. Eu pago o teu almoço. Mas vem conversar comigo. Eu quero te contar muita coisa e quero te mostrar o que tá chegando aqui. Agora, se você não aceitar e ignorar isso aí, não tem problema. Eu não vou mais falar sobre você aqui. Entendeu? O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou passar pros americanos o que tá chegando pra mim. Olha, é o que tá chegando. E desculpa, meu amigo. Não é meu nome que tá lá no Departamento de Justiça aparecendo na lista do Jeffrey Epstein. O meu nome aparece no Globo. Que credibilidade tem o Globo, cara? Que credibilidade tem aquele buraco de merda do Globo, cara? Jornaleco de desinformação. Hã? Que credibilidade tem aquela merda? Que o Emerson tá envolvido com centenas de assassinatos. Cadê? Cadê os assassinatos que eu... Cara, que credibilidade tem esse jornalzinho de merda, cara? Pode me colocar lá. Meu amigo, é ver meu nome lá pra você confiar em mim. Quem é difamado pelo Globo, meu amigo, é porque, meu amigo, tem virtude. Agora, quem não é difamado por essa escória, cara, é perigoso, cara. Entendeu? É perigoso. E toma cuidado. Porque tem esquema sujo. Agora, quem é difamado pela escória, meu amigo, tem virtude. Então é isso, meu querido. O meu nome não tá na lista do Jeffrey Epstein. Meu nome tá no Globo. Entendeu? Essas bostas tá no Google aí. Botaram um monte de porcaria. Isso não me preocupa, cara. E quem me conhece sabe do meu caráter. Sabe o quanto eu trabalho. Sabe o quanto eu sou trabalhador. O Senhor poderia ter me dado uma chance de trabalho. Naquele tempo. Quando eu fui pedir emprego lá na Delara Transportes. Mas me cuspiram na minha cara.
Queriam ver o que? Dependente do Rogério? Era isso? Era isso? E você pode ter certeza, cara, eu sou um excelente profissional, cara. Mas enfim, cara, eu não tenho que. Eu não tenho que ficar fazendo coisa porque eu nunca vou ter negócio com você, cara. Mas eu tô. Eu só tô. Eu só tô deixando aqui elencado coisas que vocês fizeram nessa vida e que um dia vai ter retorno na própria família, cara. Porque isso é karma espiritual. Entendeu, dona Rosângela? Não fui eu que fiz aquilo lá, não. E eu tô dando minha cara aqui. Não confio no judiciário, não confio na polícia, e se essa merda ganhar júri popular, eu vou ter que fazer alguma coisa nessa vida, cara, pra lutar. Mas eu confio em Deus, que a verdade vai aparecer. Entendeu? Entendeu? Assim como o Ronaldo Massuia da Silva ficou louco e fez aquela merda, porque eu joguei uma praga nele, eu fiz um pulsa denura, entendeu? Deus vai me salvar dessa também. Porque eu sei que aí o que rola é tráfico de influência. É um querendo enfiar no rabo do outro para salvar a pele. Um judiciário que condena por ideologia, um judiciário que tem um tofole, cara, que nem juiz é. Nem capacidade para ser juiz é. Indicação partidária, como aquele Zanin, Toffoli, o Xandão do PCC, entendeu? E todos esses caras aí, cara. Que credibilidade tem essa merda? Vocês são a pachoça do mundo inteiro, cara. Vocês são o circo do mundo. E esses patetas estão lá queimando o filme do Brasil ainda mais lá na Interpol, cara. Os mesmos patetas que eu entreguei senhas e que sumiram provas, cara. E sumiram com provas. E que fizeram operações de falsa bandeira, de ataques de falsa bandeira durante mais de 10 anos para tentar me incriminar. E aí fizeram também um mega ataque nos Estados Unidos. Pois é, meu caro. Estão lá na Interpol. Pois é, até onde eles podem chegar, se promovendo ataques de falsa bandeira. Minha mulher quer ser ninguém menos do que o Vladimir Putin do Brasil. Pois é, Dom Sicupira. Hein? Cara, tinha ligação até com o Jorge Paulo Lema, cara. E me aparece na lista do Epstein, cara. Tá lá, no site do Departamento de Justiça norte-americana, é só você clicar. Eu cliquei ali e vi. Nos arquivos do Epstein. Tem uma opção lá que você vê o nome, é só você verificar. Coloca o nome dele lá. Não tô dizendo que você fez alguma coisa nem nada, não tô te acusando de nada, é o que tá lá. E aí vocês tirem suas próprias conclusões. Agora, quer que eu exclua porra do canal? Vem conversar comigo. Eu tenho muita coisa para te passar. E se você tá do lado correto, aí a coisa vai mudar de figura. Para você, poder e dinheiro, você tem em abundância, cara. Mas eu só tenho uma câmera e um celular. E sou um trabalhador. E eu só tenho a verdade do meu lado. Não queira enfrentar alguém com a verdade, se você tem a mentira do teu lado. E não queira enfrentar alguém com a verdade, dona Rosângela, dona Regina, dona o caralho, Regina. E seu Wilson, não queira enfrentar um cara com a verdade do lado, cara. Eu não conhecia o caráter do Rogério, sabia o que ele fazia, mas eu jamais faria aquela merda pra ele, cara. Eu queria explorar o que ele tinha de bom, que era o lado profissional, eu queria montar uma empresa com ele. Muitas vezes quando eu precisei de dinheiro e trabalhei e ele me emprestou, eu ia lá e pagava para ele. Era R$ 200, 150, 500, era coisa pequena. Era o que ele fazia, ele pegava a minha identidade para ficar lá. Depois que a confiança, né? Ele passou a me admirar, cara. Acho que ele passou a me admirar depois que eu me candidatei a vereador. Que ele falou que ele votou em mim, cara. Eu me candidatei a vereador em 99. Ele falou que ele votou em mim. Mas eu falei, cara, não rola, cara. Eu sou hétero, cara, eu gosto de mulher, cara. E ele passou, né, me ensinou, ele falou assim, pô, e eu falava pra ele, eu quero entrar na Siemens, porque às vezes eu entrando na Siemens eu fico com a baixinha. Ele dava risada, cara, assim, cara, toma vergonha na cara, cara.
Entendeu? Ele tinha até um amigo lá que tinha um. Né, é primo dele, que tinha um Escort conversível. Ele tinha um açougue lá perto da casa onde morava a dona Lourdes com o seu Nelson. Tinha um Escort conversível, a gente ia sempre lá. Aí uma vez ele fez um racha com aquele Escort conversível dele lá. Porque ele tinha um Escort conversível e o Rogério tinha um Escort branco pérola. Naquele tempo aqueles carros eram. Porra, meu amigo, você. Era um carro pra baixar a calcinha, cara. Carro pra baixar a calcinha, cara. Mas, né? E aí, com o tempo, né, meu amigo? A coisa mudou de figura. Uma vez, né, Fabiana? O Rogério me ligou pra você ver o nível de amizade que a gente tinha. O Rogério queria resolver um esquema com um namoradinho que ele tinha lá no Alto Maracanã que ameaçou ele. Ameaçou ele que ia fazer merda pra ele, que ia matar ele. Aí o Rogério me ligou. Rogério, eu tinha um cadete na época, o 2.0. Aí o Rogério me ligou, falou: você tá com aquele cadete aí, tá com o negócio todo, você pode me encontrar comigo lá no Maracanã? Eu falei: não, vamos, vou lá. Ele me ligou, era de noite, né, Fabiana? Tava em casa, eu saí de casa e fui lá me encontrar com o Rogério lá no Alto Maracanã. Ele falou assim: a gente precisa resolver que esse cara me ameaçou, foi fazer merda pra mim e tal, 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 tal. E o Rogério tava armado. O Rogério tava armado. Eu não sei de onde ele tinha. Eu nunca. Uma vez ele tomou uma arma de um bandido. Ele me contou. Ele até tomou um tiro uma vez. Mas foi em Goiânia que tentaram matar ele e tal. Ele me contou uma história lá. Aí ele tomou um tiro, ficou no hospital e tal. Mas o Rogério era muito louco, cara. Ele não levava desaforo pra casa, não, cara. Uma vez ele mandou estuprar um cara que roubou o Discman dele, cara. Tinha roubado um Discman dele. Ele mandou estuprar o cara. Entendeu? Vamos contar todos os podres, dona Rosângela, Dom Wilson. Eu só tô contando um pouquinho. Eu só tô contando um pouquinho do que o teu irmão fez. Entendeu? Se vocês não vierem falar comigo, eu vou soltar tudo. Eu vou soltar tudo. Porque eu tô sendo acusado injustamente disso há anos. E isso tava repercutindo na minha vida, cara. Repercutindo de uma forma irreversível. E eu sei quem fez aquela merda. Cara, eu não tenho absolutamente nada com isso. Ah, tem dúvida? Pergunta pro Oliver Miramond, quando eu fui contratado para trabalhar com o Ralph Gimbel, lá em El Salvador, que o Ralph Gimbel de Bremen me deu o contrato e eu fui trabalhar no projeto da Claro em El Salvador como engenheiro sênior de RF. Cara, o Rogério dava pulo, cara. Ele falava assim: cara, você é foda, cara. Um dia você vai virar presidente do Brasil. Ele falava bem isso, cara. Ah, presidente é tudo parasita, né, cara? Ninguém se. Meu amigo, no Brasil não é um self-made man como o Donald Trump, né? O Donald Trump até vi ele naquele tempo lá indo pra Guatemala, quando tava na Guatemala. Eu vi ele lá no Crone Plaza, no Aprendiz, né? Eu falei: ah, cara, esse cara um dia vai ser presidente dos Estados Unidos. Mas, cara, como presidente, cara? Analisa o perfil dos últimos presidentes, cara. Tudo parasita, cara. Tudo inútil, tudo concurseiro parasita, tudo merda misturado no Estado, cara. Tudo bosta, tudo merda. Entendeu? O que um presidente tem? Mas fala assim: esse cara vai chegar longe, né, cara? Esse cara vai ser foda. Pois é, ele falava assim: porra, cara, onde você vai voar, cara? Você tá voando pra todo lugar do planeta aí. E fala assim: pô, mas Rogério, eu quero montar uma empresa com você, porque a gente vai montar, a gente vai ter uma empresa que vai montar pelo Brasil inteiro as torres de celular. Por causa da decepção que eu tinha tido com o Gerson. Eu não queria mais fazer negócio com o Gerson. O cara me deu simplesmente meteu louco. Começou a entrar dinheiro, ele meteu louco. Ou seja, o trabalho que eu fiz pra ele de apresentar as pessoas e tal, o Lazareto, filho da puta, me tirou fora da jogada pra abraçar. Ah, só porque ele trabalhava em campo e fez os contatos, ele foi pilantra, ele foi um trapaceiro. Entendeu? E você e o seu Kuzma fiquem quietinhos aí, porque se eu começar a contar as histórias, cara, entendeu? Vocês fiquem quietinhos aí, porque, nossa, vocês vão peidar pra muzenga, né? Vocês vão peidar pra muzenga. Vocês vão peidar pra muzenga. A hora que eu começar a contar as festinhas que o Rogério promovia lá com o seu Baixa Filho, que acabou também morrendo da mesma forma. Teófilo Baixa Filho, era amigão do Rogério. Pois é.
A hora que eu começar a contar as festinhas, cara, que os caras faziam, que eu tinha que servir como garçom, cara. Garçom. Terno, gravata, calça preta, pra ganhar R$ 50, cara. Enquanto os caras lá estavam lá, meu amigo. Um insano enrabado, outro comendo o cu do outro. Pois é, era isso que tinha que passar, cara. Entendeu? Enquanto eu servia de garçom. Pois é. Pois é, cara. Ver mulher lambendo outra, entendeu? Porra, cara. Coisa mais anormal. Mas eu tô aqui pra contar tudo, cara. Isso aqui me transformou em um homem extremamente forte. Que não tem mata te deixa muito forte, cara. Eu tô aqui pra compartilhar com todos vocês, porque eu não tenho medo de vagabundo nenhum, cara. Eu não tenho medo de vagabundo nenhum, cara. E muito menos de uma psicopata que só porque está num cargo de polícia acha que pode destruir a vida das pessoas inocentes. Só psicopata assassina de crianças. Porque o que é teu tá guardado. Deixa eu mostrar. O que vocês planejaram. Né? Porra, que legal, né? Hein, Pichu? Hein, Pichu? Cara, Pichu. A hora que os tubarão começarem a sentir cheiro de sangue lá no Denite, lá do Rio Grande do Sul, entendeu? Hein, Pichu? Eu sei o que você andou falando de mim. Esse aí que morava lá na José de Oliveira Franco, lá no bairro Alto. Pois é. Que eu ia lá ver a Marília também. Porra, também. História de fracassos, né, cara? Porra, que merda, né, cara? É duro ser pobre, mas é bom, cara, ser pobre e depois superar isso aí trabalhando. Não vivendo de falcatrua como vocês vivem, porque a falcatrua aparece. O trabalho também aparece. E aí a vergonha aparece para quem fez a falcatrua e para quem fez o trabalho certo, meu amigo. Já é outra história. E eu tô nessa toada há alguns anos aqui, cara, na Europa. Vocês não podem me acusar de absolutamente nada. Hein? Bando de filho da puta. Bando de parasita do Estado. Vocês são parasitas do Estado. Ladrões que roubam quem trabalha. Agora vamos fechar esse vídeo, né? Então, né, Pitio? Conta pra gente aí. Hein? Porra, cara, tá admirável você, cara. Você beijava as meninas na rua, nem conhecia a mulher. Mulher linda, cara. O cara chegava lá e metia o louco. Tinha uma lábia do caralho, cara. Era meu ídolo, cara. Mas também, por outro lado, era minha vergonha, cara. Cortava pros dois lados, né, cara? Né, Pitio? Namorou o Teófilo, né? Pois é, né, meu amigo? Andou que tá saindo com o Rogério, cara. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Se eu começar a contar os podres, cara, nossa, vai ficar pequeno, cara. Tem um cara aí de uma família de supermercados de Curitiba também. Ele participava dessas orgias. Não vou falar o nome aqui, cara. Porque é o seguinte, se você contar. Cara, se você falar qualquer merda a meu respeito que seja, cara. Eu tenho a verdade do meu lado aqui, cara. E eu te confronto, cara. Não importa o poder que você tenha, cara. Você pode me processar e aí as coisas que eu tenho contra você vão aparecer nos autos. Filho de uma puta. Tá bom? Vão aparecer nos autos. E aí o problema é teu, cara. Cochilou, cachimbo cai, né? Como dizia o Pomilho. Eu tô falando a verdade, cara. Eu não tenho nada pra esconder. Eu já disse pra vocês, cara. Se tivesse um pinguinho de homossexual, cara, eu teria pulado pro outro lado, cara. Que eu só perdi dinheiro, cara. Só perdi oportunidade por causa da mulher, cara. Eu poderia ter ganhado um mundo. Cara, eu podia ser presidente de uma empresa nos dias de hoje, cara. De verdade, cara. De verdade, cara. Eu não tô falando. Cara, vocês aí, mulheres imbecis, arrogantes, podem. Ficam até com as coisas mais abomináveis e horríveis. Aí tem até filhos com essas coisas abomináveis e horríveis só porque o cara tem dinheiro. Entendeu? É, goza, 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 goza. Sabe que abominação gozando dentro dela. Enquanto o cara, às vezes, com aparência, vocês desejam que o cara se foda se o cara não tem.
É o cara que se faz sozinho e vocês estão na merda com 4 abominação pra vocês criarem. 4 ou 5 aberração pra vocês criarem aí. Bastardinho. Entendeu? Voltando a falar, porque eu até me cortei, agora eu me lembrei. Eu cortei isso aí, porque veio coisa na minha cabeça e fui falando. A questão do. Quando construíram aquela parte lá dos fundos lá do Rogério. Que eu construí aquela garagem lá nos fundos. Eu, o Rogério e mais um pedreiro. E o pedreiro era um senhor moreno. Super gente boa, cara. Super gente boa. Era um senhor moreno, super gente boa. Só que era meio lerdo. E o Rogério começou a gritar com ele porque ele era muito lerdo. Tava concretando a laje de forma muito lerda. E teve um desacerto com o dinheiro. Ele começou a gritar com o cara. E ele falava, o Rogério, todo mundo, todos os vizinhos viram. Não só todos os vizinhos, mas uma pessoa da frente, né? A Bertila lá viu, todo mundo viu. Você é um macaco tal. Ele falava isso. O Rogério era extremamente racista. Ele era extremamente racista. Talvez porque é o que aconteceu com a ex-mulher dele. Entendeu? Ele me contou as paradas aí. Mas eu não vou contar mais coisa, tá bom, dona Rô? Tá? Eu vou esperar com que vocês venham falar comigo. Porque se é pra ganhar a porra do júri popular, eu não quero nem o apoio de vocês. Eu não preciso do apoio de vocês. Eu tenho a verdade do meu lado. Eu tenho a verdade do meu lado. E eu não confio no judiciário. Não confio na polícia. Eu sei a podridão que rola aí. Mas eu vou mostrar para o planeta inteiro. E eles serão obrigados a seguir o rito mais correto possível. Tá bom? Você acha que eu saí, dona Rosângela, pela porta da frente dos Estados Unidos depois de eles terem feito um ataque cibernético que afetou a segurança nacional norte-americana, se eu fosse mentiroso aqui nisso aí? Para trabalhar, meu amigo, profissão, meu amigo. Você fala que sabe mais, mas depois você aprende. Isso o Rogério me ensinou. Agora na minha vida, você não pode me acusar absolutamente de nada. Tudo que eu falo aqui é verdade. E você pode fazer a prova socratiana. O método socratiano, o método de René Descartes. Pode aplicar o método, cara. Entendeu? Pode usar o método de Marco Aurélio, pode ser o que for, cara. Não me interessa. De Epiteto. Olha, dona Rosângela, só vou falar uma coisa para a senhora. A senhora é bastante culta e bastante erudita para saber quem está falando a verdade aqui e quem não está. E se vocês estão armando para cima de mim, eu ainda dou a chance de vocês virem conversar comigo e a gente esquecer isso aí. Agora, eu não tenho medo dos seus bilhões, não. Quem tem mais a perder com essa história são vocês e não sou eu. Quem tem que se aparecer para a alta sociedade são vocês. Eu tô cagando. Eu ando de qualquer jeito, como eu quiser, na hora que eu quiser, com o carro que eu quiser, sem ter que chamar a atenção de ninguém. Eu não tô nem aí. Eu não tô aqui para viver de atenção pros outros. Eu não sou... Chega, tá bom? Agora eu vou fazer minhas coisas, tá bom? Meu último recado, venham falar comigo aqui, tá? Meu nome não tá na lista do Epstein. E tem outras coisas aqui, cara, que vão aparecer. Estão me acusando de coisas que eu não fiz e isso tem que ser pago. Não é, Rafaela? Quem vai pagar é você. Sua pilantra. Você foi a mentora daquela merda. E a verdade vai aparecer. Tá bom? Veja, incitaram até um camarada a fazer merda lá. Porque tinha um monte de gente se passando por mim nos grupos e tudo mais. Cara, a fazer merda lá em Campinas, lá em São Paulo. Cara, eu tenho tudo gravado. Se eu não tivesse tudo gravado aqui, eles combinando as coisas lá no fórum, eu ficaria como louco na história. Eu não posso subir aqui porque aqui derrubam. Mas eu vou tirar um tempinho e vou subir no arquivo da internet. E aí vem um cara aqui todo pimpão, anos depois de querer me meter, um delegado pimpão, né? Depois de um coronel ligado a uma ex-namorada minha, me chantagear na internet e me aparece um caso aqui, ó. Aí, Emerson, agora você vai responder por um suposto, por incitar um cara a matar a família e se matar lá em São Paulo. Tem que ser muito pilantra mesmo, né, cara? Muito sem vergonha, sem noção, cara. Olha,
a verdade vai aparecer, tá bom? Até mais.